A Fundação e eu, pessoalmente, abro os braços para esses eventos todos e tenho o maior prazer de fazer esta comemoração aqui. Hablaré en español, que seguro me entendéis mejor que si intento hablar en gallego. Bueno, ya habéis escuchado, vosotros conocéis tanto más que yo a María de Grasa. No solo apoya, promueve la cultura contemporánea, la portuguesa en especial, dentro y fuera, sino que encima la patrocina y hace realidad los sueños de otras personas que no la conocíamos. En este caso yo lo que quiero es, bueno, somos bastantes en la mesa, yo no voy a hablar tanto de los contenidos del libro porque lo van a hacer otros, pero yo sí quería decir hoy algo parecido a, muchísimas gracias, tenemos que apoyar a gente así y si es posible, si algún día es posible, que se clonen. No hay gente como María de Grasa. Yo contaba ahora que en las últimas 2 semanas, bueno, yo trabajo actualmente en el museo, que tuve la suerte de hacer una exposición de George pues hace 3 años, y yo estuve las últimas semanas reunido con gente buscando apoyos para proyectos. A mí nunca me pasó que en vez de ser yo el que voy buscando, alguien me buscase a mí. Yo no me lo creía cuando George me dijo, claro, bueno, empezaré poniéndoles un poco en situación. Yo llego al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo en el año 19, se acababa de hacer la exposición de George en el Mellac, una exposición excelente, y no lo digo yo, lo dijo él. En este escrito, en sus cuadernos, hay una anotación en la que dice mi exposición más bonita. Y bueno, yo lo que quería es retomar el hilo de lo que yo había dejado a medio camino cuando yo trabajaba en el Centro Galego de Arte Contemporáneo. Mi experiencia del Centro Galego de Arte Contemporáneo, estar 8 años, en lo que se refiere a Portugal, es la siguiente, y la quiero decir además claramente. Los ejemplos de mayor generosidad vinieron de algunos artistas muy consagrados y de todos y cada uno de los artistas portugueses que expusieron allí. Recuerdo José Pedro Croc, que nos acompaña, Elena Almeida, Alberto Carneiro, João Onofre, Pedro Campez, todos y cada uno de ellos estaban, o sea, que transmitían, se empeñaban en decirte que aquella exposición les había supuesto un hito en su carrera, que habían salido. Eso es una actitud que se mantiene de Portugal hacia España y que yo, como español, como trabajador en el entorno artístico español, soy consciente que nosotros no hacemos lo mismo. Por eso a mí me parece urgente que se establezcan unos vínculos de diálogo como más fluidos entre los dos países y entre las dos artes. Cuando yo hablé con George para hacer la exposición, que era un poco rehacer prácticamente la exposición de Badajoz, porque yo tenía claro que queríamos el mismo equipo, que queríamos a Óscar, y entonces con George yo le decía, vamos a añadir algo. Entonces yo tengo una tendencia un poco desmesurada a soñar, y yo cuando sueño a lo grande, y lo que más me gusta obviamente suele ocurrir, pues no sé, cada 5 o 6 años, que uno de esos sueños se cumple. Entonces yo estoy como el cuento de la lechera,
siempre imaginándome cosas, y entonces yo había visto los escritos de George, y entonces decía, con la manera de dibujar que tienen, seguro que tienen muchas libretas. Yo que soy otro compañero infatigable de libretitas donde anotamos cosas, yo decía, seguro que este tipo de dibujo lleva en paralelo unos pensamientos, unos escritos, yo me los imaginaba, escritos cortos, escritos incluso contradictorios entre sí, como tienen también los dibujos muchas veces, que hay como elementos de confrontación, y yo le dije, podríamos hacer una publicación. Yo voy a contar hoy lo que nunca le he contado. Yo lo que me imaginaba es, a ver si conseguimos hacer, es una libreta que fuese la síntesis de las 100 que tienen y que son de distintos tamaños. Yo me conformaba con hacer esto, y entonces él fue el que me dijo, tengo una persona que estaría encantada de colaborar en este proyecto. ¿Colaborar? Pues a ver, yo no sé si eso se llama colaboración. Si esto se llama colaboración, una sorpresa así, cada 10 años, uno es feliz. Entonces, a partir de ahí, fue como el descubrimiento, cuando eres consciente de que ese sueño que todos hemos tenido, yo desde luego lo he tenido, de que te encuentras algo, solía ser una moneda, la cogías y había otra. Ese es un sueño muy común, muy reiterado. Yo lo que en un momento dado supe es que había dado con uno de esos hilos que podías ir tirando y que lo mejor era ir suave para que no se rompiese. Y entonces todos y los que venían en ese hilo hacían esto más bonito. Todos y cada uno de los que están en la mesa. Es decir, por supuesto, María de Grasa aparte. George no es normal que haya alguien que sea tan extremadamente generoso, que lo deje todo como lo dejó a un grupo de medio neófitos, nosotros que éramos para él, con perdón, empezando por Óscar, Joana, el trabajo de Joana, impecable, o sea, el trabajo más oscuro, el trabajo más ingrato, el trabajo que es esta letra muchas veces ilegible que hay en los pensamientos, ponerle forma, es de ella. Después venía Dios y los leía y matizaba o corregía si había algo que corregir, pero todos y cada uno de los peldaños que se iban cumpliendo eran perfectos. Entonces, yo no sé quién dio con Joana, creo que fue yo. Maravilloso. Pero después empezaron a aparecer gente que llevamos sobre seguro, porque tú las has acompañado desde el principio. Por lo tanto, aquello era como insisto, ir sobre seguro. Y luego aparece Manuel Rosa, a que obviamente sí conocíamos de su buen hacer, pero hace esto real. Es decir, un tocho, nosotros en España decimos un ladrillo ligero, porque este libro no solo no pesa, sino este libro haces así, suena muy bien, mantienes en una mano. Si este libro fuese el único libro de arte que hacemos en los museos, el trabajo de 150, que no se pueda ver la página del otro lado, por favor, vamos a poner un barniz para por si no está seco, que no se manchen las hojas. Y entonces, claro, al final este libro lo puedes hacer así, si haces así, porque pesa. Entonces, Manuel Rosa pues fue el artífice de esta maravilla. A mí me causó un problema, yo no sé si te lo he dicho, yo tengo otros libros, mi problema es que yo quiero hacer este efecto, pero con los otros libros no funciona porque no dan los contenidos para hacer más que un libro de 120 páginas. Entonces, esto es, ¿no?
esa cosa que muchas veces decimos, es que a mí me encantan los libros, cómo huele, y yo veo a gente que hace así con libros de arte que huelen, ¿no? Que apestan, porque apestan a barniz, apestan a barniz. Entonces, yo, consumidor de libros, y casi solo me falta comerlos, que en alguna parte sí me he comido, bueno, pues esas exageraciones yo las agradezco, pero ojo, hoy estamos presentando un libro gracias a alguien, gracias a María de Gracias, y gracias a George, gracias a Manuel, gracias a todos los que participamos o participaron, pero es que el objeto en sí es ya es otra obra. Y yo lo último, porque suelo empezar diciendo que voy a hablar poco y después cuando estoy a gusto no callo, yo solo quiero decir una cosa. Yo soy consciente de que por lo menos para mí, y veo que para mucha gente, hacer el relato de los últimos 60 años de arte europeo, yo no lo sé hacer sin 10 artistas portugueses. Uno de ellos obviamente es George. Yo tengo hoy el gusto de pensar, incluso la certeza, porque en alguna ocasión hay que ser un poco más atrevidos, que siempre soy muy contenido. La certeza de que a la hora de que se valore como se tiene que valorar la obra de George Martins, aquí en esto, damos un material de trabajo que, como Joana, por ejemplo, sabe bien, que se dedica más a la investigación sistemática, si los artistas tuviesen algo parecido a esto, a este cuerpo teórico, inmediatamente se puede replantear el trabajo. Y ya por último, cierro, la exposición que hicimos en el marco se centraba en el papel. Hay una especie de consenso del que yo participo, de decir que la obra de Martins en papel es fantástica, pero obviamente yo creo que lo que es necesario es hacer otra exposición donde haya un diálogo con pintura, donde haya un poco una serie de obras en las cuales se está desde la pintura hablando de cuestiones escultóricas de las que habla en este libro, pensamientos que aparecen ahí, y bueno, y desde luego es una tarea que entre todos tenemos que conseguir que se haga. Y por último, y esta vez sí por último, los temas de Martins aquí, la pintura, el dibujo, la escultura, la vida, la muerte, el sexo, están todos, y estamos en Lisboa. Ese cariño crítico, severo y exigente que tiene George con su ciudad, con su país. Bueno, muchísimas gracias, María de Gracias, por hacer posible este sueño, y bueno, yo creo que hoy se cumple ya, pues después de 2 años y pico, que por la pandemia y demás hemos estado manteniendo casi oculto este libro. Por fin lo podemos gozosos decir que ya está aquí, que por fin ya está aquí. Muchísimas gracias. Obrigado, Miguel, pelas tuas palavras. Inventaste mais uma utilidade para esse livro, é um instrumento de percussão. E agora a Joana vai falar dos tormentos que passou a decifrar a minha letra. Não foram tormentos nenhum. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Não foram tormentos nenhum, Jorge. Roubou-me algumas das palavras que eu queria dizer, porque de facto este projeto foi um projeto sobretudo de grande generosidade entre todos os envolvidos e de grande amizade, e mesmo não nos conhecendo muito bem uns aos outros, e mesmo com o Jorge também não nos conhecemos verdadeiramente bem, mas creio que somos amigos, e este projeto nasceu muito naturalmente, foi muito espontâneo. Só posso falar da minha experiência.
que de facto acabei por ter o papel menor, mas se calhar o mais privilegiado. Eu lembro-me bem do dia, estava na rua, perto da Estefânia, quando o Jorge me telefona a perguntar se conheceria alguém para fazer transcrições dos cadernos dele. Aí eu pensei, conheço-me a mim própria, que estou aqui ansiosa. É uma oportunidade única, de facto, e para quem trabalha com arte contemporânea, para quem gosta de artistas, para quem gosta de arte, é sempre uma oportunidade única aceder às caixinhas dos tesouros dos artistas, quando eles nos deixam entrar no ateliê e aceder aos seus segredos. E de facto foi isso que se passou. A primeira vez que fui ao ateliê do Jorge, ver as caixas e caixas de cadernos, não pensei que fossem tantas. Foi uma surpresa, foi logo entusiasmante, não me assustei com a letra, de facto não era assim tão má. Assustei-me se calhar com o facto de haver ali multilínguas, porque o Jorge pensa em francês, pensa em inglês e registra conforme vai pensando nesses vários registros. Para mim também foi um bom exercício, portanto tive de facto o trabalho mais privilegiado e foi uma oportunidade também de aprender um pouco, ou seja, os escritos não justificam a obra não se justifica pelos escritos, são pensamentos, são dispersos, são duas coisas que se complementam, mas não se justificam necessariamente, mas complementam-se. E foi muito interessante no próprio ateliê, ao som das variações de Goldberg e daquela música que invade aquele espaço de trabalho do Jorge, quando íamos desvendando os cadernos, o Jorge ia contando pequenas histórias, aí sim, é um grande privilégio, é esse. Não gravou? Não gravei, só aqui na minha cabeça, por isso é que eu digo, o privilégio foi todo meu, tive se calhar a maior sorte em todo este processo, fui a mais sortuda. O trabalho da transcrição em si acabou por ser fácil, a maneira como o Jorge desenha as palavras, o Jorge escreve, mas ao mesmo tempo está a desenhar, e o que eu tentei fazer quando comecei a colocar tudo isto em Word, não é? Ou seja, estamos numa fonte completamente digital e completamente diferente, e é difícil captar a expressão das palavras e a expressão do desenho que estão nos cadernos para uma edição, para um livro. Tentei captar e creio que nisso fui bem sucedida, porque foi sempre em diálogo com o próprio Jorge. Ou seja, se a letra estava maior, vamos pôr aqui uma fonte de tamanho enorme, se a letra está com sinuosidades pelo papel, vamos tentar reproduzir essas sinuosidades pelo papel. Íamos sempre dialogando, ou seja, as decisões nunca foram minhas, as decisões são sempre do Jorge, naturalmente, e foi um trabalho bastante fluido, creio eu. Não tenho grande coisa a acrescentar, porque de facto fui uma mera transcritora daquilo que estava nos cadernos. Foi uma sorte, aprendi muito e de facto ler e escrever ajuda-nos a pensar, eu digo aqui no meu texto, transcrever também nos ajuda a pensar. E o Jorge ensinou muito com aquilo que tinha registado nos cadernos, com aquilo que está escrito aqui, com aquilo que não está escrito aqui. Também houve muita coisa que acabou por ser cortada, portanto agora cabe, o livro encerra-se no leitor, portanto cabe agora a cada um de vocês que o leiam, que o devorem, que o interpretem, que o vivenciem, e aí fechamos este ciclo e que voltem depois à obra do Jorge também. Acho que é o necessário. Jorge, muito obrigada, e à Maria da Graça, muito obrigada pela oportunidade deste projeto poder ter sido concretizado, e obrigada a todos os meus companheiros de mesa por toda a partilha e toda a generosidade durante todo o processo. Obrigado, Joana, pelas palavras simpáticas, mais que simpáticas, pelo trabalho maravilhoso. A Joana é dos raros historiadores de arte que também se interessa por artistas vivos. É uma vantagem. E neste caso foi ótimo porque, como a edição não foi póstuma, pudemos tirar dúvidas uns aos outros. Estes livros geralmente são póstumos, o que é muito melhor para todos, sobretudo para o autor, mas enfim. Não foi. E está aqui este livro maravilhoso, que ainda por cima é um instrumento de percussão. E agora o meu velho amigo Zé Gil, que já escreveu imenso sobre mim e consegue sempre dizer coisas novas e interessantes, não sei como, mas enfim, ele lá sabe. É por causa de ti, não sei se tu... Okay.
Bem, direito do homem. Bom, então, cabe-me a mim, creio que aqui é o meu companheiro, dizer umas coisas sobre o conteúdo da obra. Eu gostaria de poder apresentar a obra, quer dizer, mostrar, se possível, como estes cadernos são ricos em muitos sentidos e complexos. E é muito difícil apresentar uma obra assim, tão que precisamente pela complexidade. Parece-me que isto é um livro único. Primeiro, pela escrita, pelo regime de escrita. É dificilmente, para mim, codificável. Não é um ensaio teórico e, no entanto, tem apontamentos mais ou menos breves, raramente extensos, mas há também sobre teoria. Não é um diário íntimo, mas há uma série de notas íntimas, pessoais. Não é um registro de acontecimentos da época e do mundo artístico, mas também há notas sobre isso. Nenhuma destas categorias codifica o que são estes cadernos. E, no entanto, qualquer coisa de extraordinário apareceu, que é devido, sem dúvida, ao Jorge, e suponho que à Joana também, é que os cadernos leem-se como se fosse uma só peça, quase no sentido musical também, de um folo. Portanto, a heterogeneidade dos elementos ali combinam-se e não sabemos como. Bem, eu diria que, por isto tudo, porque é o único, e porque é o único, talvez, no nosso panorama dos escritos de artistas nacionais, eu acho que modestamente, que este livro é um acontecimento nacional. Mas eu acho que é mais do que isso. E vou procurar mostrar, sobretudo, no que tenho a dizer no fim, porque ele apresenta qualquer coisa sobre, digamos, a arte, sobre a teoria da arte, que me parece novo e diferente do que se já expôs mesmo em teóricos e pensadores da estética. Bem, dito isto, o livro é composto por, como eu dizia, notas, aforismos, sentenças, apontamentos, ideias, de vez em quando assim um pequenino desenvolvimento, e cada uma, tal como o aforismo, cada uma dessas anotações contém uma série de pensamentos, e isso é que é extraordinário. Estamos sempre a ver qualquer coisa que há por trás, que se passou por trás, aonde, certamente na obra, mas entre a obra e a escrita, e onde é que se passa e o que é que se passou, para que ali apareça qualquer coisa como um resultado, que é também um ponto de partida, porque nós ficamos em suspenso e adivinhamos e compreendemos. É muito interessante, porque é um constante espicaçar da inteligência, da compreensão, da argúcia do leitor. Bom, isto parece-me evidente logo à partida, quando se pega no livro e se folheia. Eu quis dar uma certa ordem a esta complexidade, para ver, é uma ordem que simplifica. Parece-me
não sei se o Jorge está de acordo, e os outros, aqui meus colegas, mas parece-me poder assim, é só como iniciação à apresentação, poder dividir em 4 planos de desenvolvimento todas aquelas notas e pensamentos que se encadeiam e se combinam e nós não sabemos qual é o nexo dessa combinação. Esses planos são, primeiro, um plano de desenvolvimento, um plano em que os escritos, as frases, as notas, as ideias são sobre arte, pintura e uma série de ideias à volta do mundo da arte e do próprio processo artístico, tal como apresentação, representação, cor, luz, desenho, linguagem artística, sobre a pintura e o desenho e a diferença, sobre o que é preciso fazer para que o desenho se extraia e se autonomize da pintura, etc. Uma série de pensamentos, e nós poderíamos chamar este plano um plano propriamente estético ou plástico. Um segundo plano fala da relação. Cada um destes planos que eu vou descrever muito rapidamente, desenvolve-se noutros planos, contém outros planos. Por exemplo, o plano artístico ou estético, que é o mais desenvolvido, que é o mais que ocupa mais espaço no livro, parece-me, contém outros, contém pequenas notas de discussão sobre se a arte é uma linguagem, se a pintura é uma linguagem, se é uma representação, uma apresentação, se a arte persegue o invisível ou o visível, não é? Quer dizer, há, portanto, uma espécie de encaixamento de planos entre esses planos. Isto já é muito complexo. Mas é assim, incessantemente, neste plano estético, Jorge pergunta o que é a pintura, o que é a arte, e vai buscar citações a autores que ele preza especialmente, Valéry, Nietzsche e outros, para precisamente poder captar a natureza da arte, mas incessantemente durante, eu ia dizer 500 páginas, mais ou menos, quer dizer, durante 55 anos, Jorge pergunta constantemente o que é pintura, o que é arte. E depois diz, e responde, e não está satisfeito, e nunca está satisfeito. Este livro é um livro de questões incessantes. Questões, mais questões, mais questões, mais questões. É extraordinário. Bom, por exemplo, aqui ele compara, numa citação, compara a pintura, a arte, à mecânica quântica, interroga a relação entre o mundo e a sua representação como a física quântica, mas não é isso mesmo que faz a arte. A cor é a rima da pintura, é coisas assim. E nós vemos que há pensamento por trás e que nos faz pensar. Não é? Um segundo plano é o plano das relações entre a arte e o artista, a vida do artista. Jorge interroga-se constantemente também sobre o que é que ele faz na pintura, o que é que ele está a fazer na pintura, o que é que a pintura lhe faz a ele, mas porquê é que ele está na pintura, e porquê é que a vida dele é a pintura, mas porquê é que a pintura é uma paixão, etc, etc, etc. E isto constantemente. E isto é um plano, é de tal maneira importante que eu categorizei num plano. Este também é um plano. Por exemplo,
jamais terei uma carreira como artista. Passei anos a pensar que tinha que encontrar o meu caminho, mas afinal os caminhos são muitos e sem fim. Caminhos fragmentários e fragmentados, como a minha cabeça. Há uma série neste aspecto, como eu disse. Um terceiro plano, que é muito importante, parece-me, que falarei no fim, é o plano entre as relações entre a escrita e a literatura. A escrita e a literatura. Cito: Pourquoi peindre et ne pas écrire? Porque pintar e não escrever? Outra: terá sido esta a minha ainda dificuldade com o verbo escrito e falado um travão à minha pintura? O que é que tudo isto implica? A linguagem como travão à sua pintura. Mas porquê? Depois, aqui combina-se uma série de relações que eu não ouso qualificar, teria que se analisar como influências. Não, são pilhagens no melhor sentido. Eu atribuo às pilhagens um grande conteúdo frutífero de autores. Por exemplo, Duchamp. Duchamp está constantemente lá. Ready Paint. Esta, agora, são calcular quanto leite já foi vertido pela leiteira de Vermeer desde que foi pintada em 1660. Isto podia ter sido escrito por Duchamp. Bom. E esta absolutamente maravilhosa, isto é aqui, eu não estou a fazer nenhum elogio, porque é: o pintor dá a luz à luz. Extraordinário. Bom. Outro que podia ser assinado por Duchamp, está em francês: Il y a des femmes avec qui on fait l'amour, d'autres avec qui on fait l'amour. L'amour bom, é assim. Portanto, é isto. Fazemos troncos, está bem. Isto é Duchamp. Mas também há de Queiro. É um autor que aparece não muito, mas que eu por acaso sei que é um dos autores da vida do Jorge, que é o Pessoa. E se eu tivesse tempo, no fim, faria qualquer coisa entre o Jorge e o Pessoa. Bom, Queiro, por exemplo, só sei que não sei, só conheço o que não conheço. Assinado Alberto Queiro. Não, é assinado Jorge. Depois, um plano íntimo. Há um plano íntimo que aparece muito menos que os outros, de que já foi falado, que é o plano em que ele descreve o seu caráter, registra humores, registra sensações. Por exemplo, eu não sou bipolar, sou multipolar. Outro: a certa altura só há uma coisa a fazer: morrer, em maiúsculas. Gostava de ir para um sítio onde só eu morresse. E depois, esta, que eu acho extraordinária, porque é por aqui que nós podemos ver ou conhecer um bocado aquilo que eu chamo o dandismo do Jorge Martins. E o dandismo não é uma atitude só pessoal, é uma posição estética. Mesmo no dandy, que só faz pose. Esta: Je ne me tue pas par curiosité. Je veux savoir ce que le destin me réserve, comment il va se débrouiller sans mon aide. Extraordinário, não é? Isto é o dandy. E há uma relação que eu não vou desenvolver, mas
fortemente estreita entre o dandismo e a heteronimização. O dandy é vários. O dandy é uma maneira, o dandismo é uma maneira de ser múltiplo, quer dizer, polipolar, ou multipolar, não é? Polipolar. Bom, o interessante destes planos é que, e isto é muito interessante, é que se nós puxarmos por um fio que lá está dentro de por exemplo, se eu puxar pela escrita, pelas relações entre a escrita com a pintura, eu vou encontrar problemas sobre a realidade, problemas filosóficos que dão para o primeiro plano sobre a estética, filosofia, etc. Se puxar pelo plano pessoal, o que sou eu, mas o que fiz eu na minha vida, etc., vou encontrar a minha relação com a arte, o segundo plano, e depois o que é arte, mas o que é que, etc. E tem todos os planos. E, portanto, a combinação destes planos é ao mesmo tempo uma combinação que apanha uma espécie de turbilhão lógico em que tudo se combina de maneira em nexo, de maneira clara. Isto é muito importante porque vemos que a relação de Jorge com a pintura, que ele define como uma paixão, comparando com o amor num desses apontamentos, é total. A relação dele com, mesmo a maneira como ele se desprende da pintura, como ele pode dizer, mas isto eu já não suporto a pintura, eu odeio a pintura, é a mesma maneira, ou mesma, homóloga, à maneira como ele diz, eu já não suporto esta mulher o que é que está a fazer aqui na minha vida, etc. O plano pessoal com o outro plano, tudo se mistura e é homólogo, é extraordinário para isso. Eu vou ser rápido, eu queria só dizer, vou ser rápido agora, apesar de não ser, este livro é uma espécie de palco enorme, é um espaço em que o Jorge dialoga constantemente com quem? Com o mundo, com os outros, com o que se diz, com a opinião, mas finalmente consigo próprio. Está sempre a falar consigo. Bom, para quem é que o Jorge fala aí? Para ele próprio. Mas qual ele próprio? O outro do outro. Ele está sempre, é este palco absolutamente extraordinário. Ele toma o lugar de todos os outros, e isto fez-me pensar já agora no Pessoa, precisamente, que dizia, num certo sítio, mas explicava a heteronímia e o facto de ele escrever em muitos personagens, muitos poetas, dizendo mais ou menos isto, num país em que há tanta falta de grande literatura, como é que eu decidi fazer a minha própria mundo literário, não é? Quer dizer, o Jorge também, há aí uma espécie de produção de um mundo artístico por ele próprio. Para terminar, então, eu queria dizer só, e desculpe, eu vou ser rápido, queria dizer só isto, o que me parece extraordinário, de novidade nos pensamentos e no conteúdo deste caderno, é o facto de o Jorge apresentar aqui, implicitamente, eu não sei se ele está consciente, deve estar, não sei, mas não o diz, em todo caso, de que aquilo que se chamou classicamente o processo criativo de Jorge, implica e insere dentro dele a escrita literária, a relação com a escrita literária. Se nós olharmos para, sei lá, estéticas, pensadores que falaram no processo criativo, a começar por a crítica da faculdade de julgar de Kant,
em que há uma relação, nós podemos descrever o que ele implicitamente entende por processo criativo de maneira minuciosa. Se olharmos para as lições que são anotadas de Paul Klee, que foi possivelmente o primeiro a tão pormenorizadamente falar do processo criativo, do caos, da ordem, do ponto cinzento, tudo aquilo que, bom, e em definitiva agora, ultimamente, o processo criativo, tal como ele se descreve no Francis Bacon do Gilles Deleuze, nós temos aí 3 exemplos de processos criativos que não incluem a linguagem. Extraordinário. São processos criativos de sensações, mecanismos de sensações, ondas, faculdades, etc, etc. Eis que, no meu entender, este caderno contém implicitamente uma descrição e uma ideia de um processo criativo em que tem que contar com a escrita. Primeiro, este caderno tem 55 anos de anotações. Paralelamente ao seu trabalho de pintor, desenhador, Jorge vai escrevendo qualquer coisa. Ao mesmo tempo, ele vai refletindo constantemente sobre o que é a escrita, a relação entre a escrita e a pintura, como eu já disse. Por exemplo, e diz, vou acabar, ele diz assim, por exemplo, a arte é a transmutação do pensamento em forma, ou melhor, em formas, ou melhor, formas em pensamento, e daqui, novamente, em formas. Quer dizer, o que eu dizia há bocado, a transformação, as formas percepcionadas primeiro, e depois um pensamento, depois formas novamente. Quer dizer, como ele diz, por outro lado, on ne peut pas avec des sensations, mais avec des idées. É a partir das ideias. Mas onde se forjaram essas ideias plásticas? Elas forjaram-se nesse meio intermédio entre, precisamente, a escrita e a forma artística. A forma escrita, de tal maneira que o pensamento que engendra ou que está inserido no processo criativo vem de um prolongamento da escrita que ela já sai da própria forma. Quer dizer, o que este processo criativo do Jorge, não se sabe nunca o que está na cabeça dele, na cabeça e no corpo dele, evidentemente, não é? Mas vamos dizer que há aí um mundo que é um mundo onde se engendra a forma plástica, e nesse mundo há uma espécie de proto-forma da própria escrita. Não é por acaso que há bocado a Joana falou dizendo que quando o Jorge escreve ele está a desenhar. A ideia formulada na expressão verbal sai do desenho e volta à forma artística. Por isso, Jorge Martins pode escrever, no sentido literal, mas também metafórico, a cor é a lógica da pintura. Isto dá uma ideia, eu podia desenvolver mais, mas acho que eu já falei demais. Eu quero só referir os leitores, já não sei para que página, em que está um desenho a página 241, há um desenho e depois por baixo está Lux est umbra Dei. E isto não é um título. Para nós compreendermos o significado desta expressão verbal, temos que olhar para o desenho, o que dá uma total e nova e complexa ideia da relação destes desenhos no caderno
como a escrita do caderno. Não são desenhos a ilustrar a escrita. Há qualquer coisa de diferente e novo. Para terminar, espero que isto tenha dado uma ideia pequena da riqueza destes cadernos, e talvez tenhamos aqui uma resposta. Eu lembrei-me disto. Uma resposta àquela pergunta que Jean-François Lyotard fazia e não sabia responder. Ele dizia: mas porquê é que os pintores querem todos tantos que se escreva sobre eles? Porquê é que eles querem que se escreva sobre eles? O Jorge dá, num aforismo, mais que um aforismo, ele dá uma resposta incompleta, no meu entender. Mas nós talvez, a partir mesmo do que ele diz, nós tenhamos aqui uma resposta a esta pergunta do Lyotard. É porque em qualquer, não é só no dele, em qualquer processo criativo, nós temos que inserir nesse processo o verbal, para ir ao não verbal, para compreender o não verbal. E se os pintores gostam tanto que se escreva sobre eles, é porque eles já estão a escrever e querem que se escreva mais. Pronto, é tudo que eu tenho a dizer. Obrigado, Zé. Eu bem avisei, ele inventa sempre coisas novas sobre extraordinário. Tenho que dizer que eu acho que estou razoavelmente consciente do meu processo criativo, mas não seja porque preciso disso para o destruir e recriar, ir inventando outro. Portanto, tenho que saber mais ou menos aquilo que estou e isto está mais ou menos o que eu disse está mais ou menos. Sim. Agora, não fiquei a pensar que eu só disse coisas inteligentes. Este livro está cheio de disparates e de coisas que eu suponho que têm graça e não são mais que isso. Portanto, é uma grande mistura disso tudo. E agora o Oscar, com quem eu adorei trabalhar, que montou exposições maravilhosas. Obrigado. Empiezo. Força. Quiero pediros disculpas porque no puedo hablar en portugués, así que lo voy a compensar siendo breve y hablando muy despacio. Bueno, quisiera recordar que el libro que estamos presentando es fruto de una exposición de dibujo. Es verdad que se ha hablado mucho de pintura en la mesa, pero este libro vino al hilo de una exposición también arduamente trabajada por un equipo al que ahora me gustaría agradecerles, pero que era fundamentalmente de dibujo. Y tiene lógica que después de que se catalogara esa exposición, de que quedó un magnífico catálogo que recogía gráficamente las imágenes de las obras de dibujo, cuando llegó a Vigo y se quiso ampliar el proyecto sin repetirlo, pues se cayó en la idea, se tuvo la idea de recoger los textos de 150 cuadernos de dibujo, de anotaciones de Martins, escritos a lo largo de más de 50 años. El señalar la cercanía de estos cuadernos con una disciplina gráfica, con una disciplina artística, creo que es importante porque nos va a permitir acercarnos a algunas características de los textos del artista, ¿no? En esa relación entre el lenguaje y el dibujo, entre el lenguaje escrito y el dibujo, yo a menudo, con George, fue de las primeras conversaciones que tuvimos, le recordaba, le ponía sobre la mesa una cuestión, y es que en el siglo XVI, por parte de los teóricos del arte en Florencia, en torno a lo que conocemos ahora como manierismo, pero ya en el siglo XVI,
quedó establecida una idea profundamente moderna que ha tenido su desarrollo, sobre todo en el mundo contemporáneo, y es, por decirlo con las palabras que decían aquellos teóricos, que en la cabeza del artista se producen dos tipos de imágenes, dos movimientos o dos momentos. El primero correspondería a lo que ellos denominaban, estrictamente mental, el diseño interno. Es la imagen que tiene el artista, la imagen en torno a una imagen plástica o a una idea, y que podemos identificar precisamente como la idea, ¿no? La idea, para que salga de la cabeza del artista de alguna manera, para que pueda ser compartida, para que pueda ser analizada y disfrutada, en primer lugar por él mismo, se tiene que convertir en un diseño externo. Lo más parecido al diseño externo que conocemos es el dibujo y la escritura. En esa relación entre lenguaje y dibujo tenemos por lo menos 5 características fundamentales. La primera sería la rapidez. Es muy difícil encontrar dentro de las artes plásticas una disciplina que sea más rápida que el dibujo a la hora de plasmar las ideas. La segunda sería, ya casi os la he comentado en la introducción, sería la cercanía del dibujo al pensamiento. De alguna manera es su traducción gráfica en muchos artistas. No necesariamente tenemos que pensar que en todos, pero en muchos artistas ocurre así. La tercera sería la concentración. La concentración. El dibujo, al igual que la escritura, es capaz de concentrar. Gracián en el siglo XVI hablaba de una hidra vocal. A cada parte del lenguaje que se va separando surgen nuevos significados. Y la concentración es propia de la disciplina dibujística, ¿no? El dibujo es lo más concentrado que tenemos dentro del mundo de las imágenes. La cuarta sería la apertura. El dibujo, igual que el lenguaje, está sujeto sistemáticamente a ser completado o interpretado, a ser completado por las interpretaciones. Y la quinta, y en este caso sí que la quiero poner en relación con cómo dibuja y cómo escribe Jorge Martins, ¿no? Está muy cerca a su vida, mi colega José Gil hablaba del dandismo, es la levedad y la elegancia. No necesariamente tiene por qué ser así, pero en el caso de los textos de Jorge Martins son leves y son elegantes. Elegantes en el sentido en el que se habla de elegancia en una partida de ajedrez o elegancia en una deducción matemática, ¿no? Llega a ellos, llega a sus conclusiones o a sus interrogaciones siempre de la manera más elegante, más económica. La otra cuestión que creo que es importante para disfrutar de los cuadernos, de estos cuadernos que se presentan, sería, como han intentado ya mis compañeros de la mesa, intentar adscribirlos de alguna manera a algún género, ¿no? ¿Corresponden a un género literario? Pues efectivamente, como no sea a un género puramente aforístico, en el que se tratan todos los temas que se han comentado en la mesa, temas que atienden fundamentalmente al arte y a la vida, que no es poco. Lo que sí querría señalar es que cuando hace alusiones, cuando el tema es el arte, me sorprende la cantidad de veces en las que los temas son casi metafísicos, está hablando casi como de una ontología estética, el espacio, la línea, el color, el tiempo, y los trata, curiosamente, con una brevedad sintáctica, con una sintaxis muy comprimida, que está en muchas ocasiones a punto de desaparecer. Los que vayáis a ojear las páginas del libro veréis que los aforismos de Jorge, la mayoría de las veces son extraordinariamente breves, pero es que además, en algunas ocasiones, el lenguaje prácticamente no lo usa y utiliza otro tipo de sintaxis que está lejos de la literatura. Las listas, las ecuaciones de perfil casi matemático, ¿no? Sumas, restas,
las flechas, los diagramas, los esquemas, donde todo el plano literario del lenguaje ha sido prácticamente erosionado, prácticamente borrado, prácticamente comprimido, para que quede una especie de esqueleto. Ese sería un aspecto que me interesa mucho de la recopilación de textos, porque Jorge es capaz de ir a por los problemas genéricos más ambiciosos, casi, insisto, una especie de ontología estética, pero es capaz de abordarlos sin ningún tipo de aparato discursivo, más que una suerte de lenguaje que está a punto de ser borrado por la propia enunciación. No pueden ser a veces más breves, más sucintos, más concentrados, más resumidos. Voy a acabar prácticamente. Estos dos aspectos que estoy comentando, desde que nos pusimos a trabajar en el libro, he seguido viendo a Jorge, y lo curioso es que el propio conocimiento de los textos, el propio disfrute, el trabajar sobre ellos, me ha hecho ver a Jorge de una manera sutilmente distinta. Antes de acercarme a sus escritos, yo hablaba con Jorge, paseábamos, trabajábamos, hablábamos por teléfono, por WhatsApp, pero después de haberlos editado, soy consciente de lo mucho que se parecen sus escritos a la forma de ser de Jorge. Hasta tal punto que en la introducción que escribí lo proponía, y cada vez lo veo con más claridad, que este conjunto de cuadernos podemos interpretarlos también, no solamente, no de manera excluyente, pero también como una suerte de autorretrato. Jorge Martins, en esos 50 años, está ahí. Eso es un poco todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Obrigado, Oscar. Chegou a altura de dizer muitos agradecimentos. Tenho muita gente a quem tenho que dizer obrigado. Primeiro, à Maria da Graça, evidentemente, pela generosidade com que tem tratado toda a arte portuguesa, até a falar a verdade, e por nos receber nesta fundação, ainda por cima rodeados de, não sei se a Inês está aí, desta bela exposição da Inês Teixeira, que é maravilhoso, é o melhor decor que eu podia ter. Verdade, é maravilhosa mesmo. Este livro foi uma vítima do Covid, devo dizer. Este livro está pronto há mais de um ano e meio, e com fronteiras fechadas, museus fechados, gente doente e não sei o quê, só conseguiu ser apresentado ao público há 2 semanas em Vigo e hoje aqui. Mesmo assim, várias pessoas escreveram ou falaram sobre ele durante este ano e meio. A Maria João Avilés, o Pedro Mexia, o João Pinheiranda, a Leonor Xavier, que já não está connosco, e o Zé Sás Portes, que também não o vejo. Portanto, foi uma quarentena relativamente simpática, porque, enfim, ele foi ficando vivo até hoje. Como é que este livro surgiu? Sem o mais pequeno esforço para o autor, devo dizer. Experimenta escrever uma frase por dia, ao fim de 50 anos tem um livro. É fácil. Foi mais ou menos o que eu fiz, nem sequer foi diário. Aqui há uns anos, 8 ou 9, na minha exposição em Serralves e aqui nesta fundação, eu hesitei, depois disse vou publicar algumas frases, depois hesitei outra vez, depois acabei por publicar no catálogo uma dúzia de frases sobre arte, sobre desenho, coisas muito sérias. E ninguém deve ter dado muito por isso, até que o Oscar, quando começou a organizar a minha exposição no Maiac, o próximo Maiac, devo ter aqui uma palavra de saudade para o António Franco, que me convidou e que estaria aqui entre nós se não tivesse subitamente desaparecido. Então, o Oscar decidiu utilizar algumas dessas frases, não só no catálogo, mas na própria exposição, em diálogo com os desenhos, com a obra. Foi uma ideia extraordinária, que funcionou maravilhosamente, que foi também utilizada depois, quando o Miguel me convidou para fazer a exposição no Marco, em Vigo, e aí
até mostramos uma dúzia ou mais de cadernos abertos em vitrinas. E aí o Miguel decidiu que se devia publicar os textos. E assim foi. A Joana começou a transcrevê-los. Quando começou a trazê-los escritos à máquina, ele veio as mãos à cabeça, porque não fazia ideia que eram tantos, e pronto, deu este livro bastante obeso, graças à generosidade da Maria da Graça. Muito obrigado a todos. Se tiverem paciência para ler estas observações devagarinho, espero que gostem.